tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2582. Tem 6 páginas, 53 logias e 26 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, tem 18 máximas. O tema é etnocracia. A especialidade é politicologia. A etnocracia é o governo, domínio, poder ou supremacia exercida por grupo étnico, impondo hegemonia cultural, política, religiosa, econômica ou militar e gerando conflitos temporários ou permanentes de variadas proporções. O olo pensene da superioridade étnica. O fato de a consciência não ter etnia. A imposição dos valores de cultura hegemônica sobre outra. A prótese étnica temporária da consciência, o soma, desencadeando estigmas permanentes. Os idiotismos culturais étnicos. A autossugestão, a cultura étnica compatível com o neossoma. A rejeição de marginalização imposta pela etnia dominante. O diferente transformado em vilão. O projeto Genoma Humano, PGH, mostrando evidência da inexistência de genes raciais na espécie humana. A proposição de o conceito de raça na espécie humana ser social e não científico. Os fatos morfológicos definindo raças e os fatores culturais e linguísticos definindo etnias. Eu quero lembrar que tem mais de 30 linhas aí, a fatologia. As retromemórias enquanto instrumento de paraculturação e recins, para aculturação e recins. A força da paragenética frente à genética e ao meio intrafísico. As consciex com paravisual étnico desconhecendo a transfiguração do psicossoma. O continuismo do senso étnico pós-dessoma. A paraculturação sem a devida reciclagem pós-ressoma. A força do etnismo familiar frente ao pré-ressomante. Nós temos aí, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Bairrismo, desbarbarização da humanidade, elitismo cultural, imiscigenação e racismo. Frase enfática. As ressomas em miríades de etnias, oportunismo à consciência, aceleração da autorreeducação, a realização de recins e a interassistência cosmoética, evitando o etnocentrismo anti-evolutivo. Qual opinião você tem a respeito da etnocracia? Já superou eventuais nuances de postura etnocêntrica? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 7 fontes bibliográficas. Agora, aqui com o João Paulo, nós temos a mega análise, são 20 itens. Abuso, preconceito, intolerância, dominação, discriminação. Marginalização, estigmatização, exploração, elitismo e etnocentrismo. Fechadismo, racismo, segregacionismo, xenofobia, conviviologia. Conflitologia, civilizaciologia, paradireitologia, politicologia e sociologia. O verbete hoje do dicionário é auto-homini priorologia. O argumento é autoprescritivo-lógico. Ele tem 1,5 página sobre o assunto. Agora, questionamento. Prefiro aprender a instalar o EV para aproveitar melhor a interassistência no hospital onde trabalho, para poder recuperar as energias e dar utilidade às parapercepções que estão em aumento. No entanto, só consigo mobilizar energias com facilidade no corono chakra e membros superiores. O que se deve a isso? Como posso melhorar?
Não, aí o problema é você insistir, falta experiência. Vai insistindo que você vai ter, com a assistência do amparador, se amplia o processo. Em um livro sobre apometria, Ramatiz diz que algumas curas são lideradas por magos negros, que controlam mentalmente, por meio de egrégora gigantesca, a oferta de curas por interesse de dominação coletiva, reconhecimento pessoal dos seus divulgadores e ganho financeiro. Seria possível esse controle por esses mega assediadores? Poderia comentar algo? Olha, isso aí é um pouco exagerado nessas coisas, não é bem assim, não. Curar não é fácil. E outra coisa, se cura a pessoa, a tendência dela é ela pensionizar com autolucidez. Se ela ficar com autolucidez, ela deixa de ser presa e vítima dos mega assediadores. Então, isso nem sempre faz, porque dá um tiro no pé, é cuspir para cima. Os assediadores não vão fazer isso, a maioria. No verbete do DAC, o senhor poderia explicar melhor o item autopensenologia, página 51. Os pensenes são instrumentos palpáveis e concretos da consciência pela formação de morfopensenes e holopensenes que influem na própria realidade extraconsciencial. É isso aí, você está pensando certo, é justamente isso. Aqui eu digo o seguinte, autopensene é poder, pensenizar é viver. A autopensenização é o poder pessoal mais inalienável, ninguém tira de você. Não existe corda para amarrar pensenes. Portanto, você pode pensar à vontade. Não queira fazer os seus pensenes meras fantasias. Os pensenes são instrumentos palpáveis e concretos da consciência. As fantasias são reflexos, sombras e imaginações. Os pensenes constroem. Pensa bem, então. A gente tem que começar a pensar mais sobre pensene. Pensenizar mais sobre os pensenes. Agora, a verbetógrafa, professora Miriam, na Estrangeirismologia, página 8, última linha, poderia explicar o que é o animus belandi e os cucarachos? Sim, o animus belandi é o ânimo bélico, é o espírito bélico dos indivíduos. E os cucarachos é uma denominação com que os latino-americanos são recebidos, né, por outros povos, principalmente os norte-americanos. Então, era muito comum se falar nos cucarachos. Na Fatologia, página 8, primeira linha, hoje temos os Estados Unidos como força de coerção cultural na maioria dos países. De que modo bloquear a imposição dos valores de cultura hegemônica sobre outra, em meio a tantas crises de vários países dependentes da força americana? Na verdade, existe um aculturamento, né? Mas esse aculturamento, cada indivíduo permite o seu próprio aculturamento. Então, quando nós entramos em contato, e é salutar que entremos, né? Porque a diversidade de culturas, ela nos ajuda a amadurecer, a respeitar o diferente e respeitar as diferenças. Eu acho que aí entra um pouco do discernimento, do pensamento crítico em relação a esse processo. Ele não pode ser feito de uma maneira grupal, mas, antes de tudo, ele tem que ser realizado de uma maneira individual. Todo uso, todo costume, todo hábito, ele tem que ser passado pelo crivo da consciência, independentemente de onde venha. Agora, é lógico que nas Américas existe, sim, uma força muito grande, e existiu, eu penso, aqui no Brasil, mais ainda nos anos 60, 70, que todo mundo gostaria de ser, né, americano e norte-americano, pela questão do tipo de vida e das oportunidades que lá existem. Ainda na Fatologia, página 9, final da 22ª linha. O que é ou o que foi a educação bancária, instrumento de dominação cultural, segundo Paulo Freire? Sim. Paulo Freire, né, um excelente e renomado pedagogo. O que ele traz com a questão da educação bancária? Ele faz analogia a quando nós vamos a um banco depositar algum tipo de moeda. A analogia que ele faz é em relação ao professor. Existe um tipo de professor, então,
relativo a um sistema educacional, que chega em sala de aula e ele começa a depositar o que ele sabe numa conta, né? Essa conta seria o aluno, né? Então, existe uma transmissão, um depósito de conhecimento de um indivíduo em relação a outro extremamente passivo. O aluno está ali sentado em sala de aula só recebendo. Então, por isso que ele fala na educação bancária, é um depósito. E por que é dominação cultural, no ponto de vista dele? Porque não existe o debate, não existe a criticidade, até a todos os conteúdos que são dados em sala de aula. Então, Paulo Freire sempre teve essa ideia e sempre falou no processo da construção coletiva para a mudança do mundo. E essa construção coletiva, ela inicia no banco escolar. Então, na sala de aula, nós, na verdade, ele dizia o seguinte: o professor tem que influenciar o aluno para que ele jamais seja influenciável. Parece um paradoxo, mas o que ele quis dizer é que o professor deveria estimular o aluno a saber pensar, raciocinar, ter espírito crítico. Agora, nós falamos isso de uma maneira mais sintética, em cima do lance. Descrenciologia. Descrenciologia, duvide de tudo, né? Tem as suas próprias experiências. Mas Paulo Freire não chegou até a conscienciologia. Ele era muito da esquerda, muito... ele era muito politizado. Não tinha muito universalismo, não. Professor Valdo, quem é da esquerda ou já foi da esquerda também pode chegar na conscienciologia, né? A gente confia em você. Isso mesmo, Tânia. Nós confiamos em você. Outra coisa, tem o busto do Paulo Freire lá embaixo. Tem o busto do Paulo Freire, sim. Mas ele tinha umas bobagens grandes também. Tinha, ele deixou um legado muito bom. Bem grandinhas. Também quero dizer que já fui da esquerda, mas só que eu cortei, eu e a Tânia também cortamos os vínculos. Agora, nós cortamos os vínculos. Agora, aqui na primeira e segunda linhas da página 9, a proposição de o conceito de raça na espécie humana ser social e não científico. Esse processo, ele iniciou e foi ratificado e corroborado pelo projeto de mapeamento e sequenciamento do genoma humano. O que eles perceberam? Qual foi o resultado depois de 10 anos de trabalho? Que não existia diferença genética suficientemente forte para que o ser humano seja classificado em diversas raças. Na verdade, só existe uma raça, tá? Só existe uma raça. O que existem são diferenciações muito pequenas em relação à vivência deste ser humano nas diversas partes do globo. Aí entra o processo da adaptação ao ambiente. Só existe pequenas diferenças. Por exemplo, mafioso é diferente. É isso? Eu parabenizo por esse verbete, que eu sou totalmente contra o racismo. Uma loucura, né? Mas aqui depois na 11ª, 11ª e 12ª da página 9, a pseudo-justificativa do discurso da missão civilizatória na dominação e massacre dos povos indígenas. Isso aí também é uma coisa louca, né? Isso é o que nós, enquanto brasileiros, né, vivemos. Eu digo vivemos porque sabemos que não é a nossa única, nem primeira, nem última existência. Então, pela serialidade existencial, podemos ter vivido, sim, essa situação. Por que uma pseudo-justificativa de um discurso civilizatório? Porque, a partir de Linneu, no século XVIII, ele começou a fazer uma classificação de plantas e animais. E depois ele extrapolou para uma classificação de seres humanos. E ele chegou a dividir as raças em 4. E junto com essa divisão,
ele colocou também alguns atributos dessa determinada raça. Algumas, lógico, como a maioria, não se coadunavam com a realidade, mas, enfim, era o que existia ali no século XVIII. A partir disso, depois dessa classificação, chega-se à ideia de que existiam raças superiores e raças inferiores. A raça superior, obviamente, pelo eurocentrismo, era do europeu branco. Como as grandes expansões marítimas e e os países precisavam expandir aí seus negócios, junto com essa missão civilizatória. Bom, se existem raças, né, nas Américas, nós precisamos ajudá-los a evoluir, a se tornar, pela questão da autorreferência, compatível com a nossa categoria. Então, frente a isso, desembarcaram aqui, todo mundo sabe dessa história, não só portugueses, espanhóis, enfim, mas também a Companhia de Jesus. E a partir da liberação de mercado religioso, também houve a predação das matérias-primas. Então, sob esse pseudo-discurso civilizatório, e na verdade foi um exemplarismo anticivilizatório, o tipo de estratégia, a abordagem que eles tiveram em relação aos indígenas e nativos. Então, ao mesmo tempo que isso é uma inverdade, né, uma justificativa falaciosa, eles também fizeram um desserviço a eles próprios e aos, naquela época, milhões de indígenas existentes nas Américas. Então, sabe-se que aí a ficha evolutiva pessoal e a ficha evolutiva das nações, né, teve ali um vermelhinho. Não foi a melhor, não foram as melhores atitudes, né? Mas pelo menos o que diz aqui dá a entender que a igreja esteve metida nisso, né? Sim, a Companhia de Jesus, os jesuítas, fizeram aí várias reduções. No Rio Grande do Sul nós temos uma cidade chamada, no interior, São Miguel das Missões. Tem muitas cidades que têm o nome Missões do lado. Eles vieram com o intuito de civilizar o índio. Paraguai, a Argentina, Paraguai, toda essa região México. aí cisplatina, ela teve essas reduções. Sob um ponto de vista, existem livros de história que dizem que o jesuíta, sob certo aspecto, ele ajudou o indígena no sentido de protegê-lo dos colonizadores, porque as estratégias que eles usavam eram de tortura, de sacrifício, de escravidão. Eles carregavam as pessoas com o negócio no pescoço. Tinha 6 de um lado, 6 do outro, tudo assim, tinha que andar assim. Exatamente. E outra coisa, o cara precisava de mais gente para plantar as coisas, ele entrava no sertão e pegava os índios e trazia, tudo escravizado. Exatamente. A Isso, escravização hoje tem foi até inúmera. filme mostrando isso com muito realismo. Sim, o 1492, né? Foi um Tem filme vários que nos filmes traz muita coisa sobre isso. Agora, o que eu penso nesse ponto de vista é o seguinte, porque nós somos este ser humano aí que viveu essas várias fases de vida, né? Seja como colonizado, seja como colonizador. E o que eu fico pensando é no paradigma pessoal que ainda hoje, século XXI, nós trazemos ou de uma maneira inconsciente ou um percentual de inconsciência em relação a isso. Quer dizer, olhar para esse passado, para essa história, também nos faz lembrar o ser humano que fomos um dia, né? Seja de que lado estivéssemos da situação. Mas esse é um processo que, com certeza, nós vivenciamos. E quais são as cicatrizes ou os aprendizados, as consequências disso, os isso efeitos. que nós trazemos em relação a isso. Tá, obrigado. Agora, em Parafatologia, página 9, segunda linha, gostaria que comentasse
a força da paragenética frente à genética e ao meio intrafísico? Paragenética, na verdade, somos nós. A consciência, ela expressa a sua paragenética, ela é a própria paragenética. O mundo intrafísico e a vivência intrafísica, ele nos obnubila no sentido de que nós passemos a acreditar que nós somos esse corpo, que nós temos essa única vida, que nós fomos vítima ou algoz na presente existência. Não nos leva a ter uma visão mais ampla. O paradigma consciencial, o que ele nos traz? Ele nos traz o fato de que a consciência, ela tem uma serialidade existencial e em cada vida nós temos que trazer a nossa paragenética de uma maneira mais forte, mais robusta, mais vigorosa, sabendo quem somos, para que a gente não seja engolido nem pela mesologia, nem pela cultura, e nem pelo próprio processo cultural étnico, porque, querendo ou não, como eu coloco ali na coloquiologia, bem, ali eu coloco o seguinte, na megapensenologia, que o nosso corpo ele é um modelo étnico. Todos nós temos uma determinada etnia. O corpo humano, sob esse aspecto de não existir raça, ele tem um modelo étnico. Então, nós não podemos nos deixar enganar, nem nos autossujeitarmos à cultura étnica, que às vezes é muito forte, às vezes ela é de um fechadismo extremamente autista. Então, a paragenética ela tem que se sobrepor a esse processo que é temporário. É nesse sentido. Em neossinapsologia, página 10, final da segunda linha, por favor. Comente as neossinapses antidogmáticas. Então, nós estamos falando, na verdade, esse verbete fala, sim, de fechadismo, de dogmatismo, de uma maneira geral. Fazer uma autopesquisa e perceber o quanto nós somos dogmáticos é importante. Por quê? Porque se nós vivenciamos todos esses aspectos históricos, de alguma maneira nós trazemos uma memória, seja ela psicossomática, seja ela mental somática, existe um registro na nossa ficha evolutiva e existe um registro no nosso mental soma. Então, compreender a sutilidade, às vezes, de um determinado dogmatismo, de um fechadismo, quando às vezes a gente se acha extremamente aberta, é importante para que haja a existência de neossinapses. Quer dizer, vamos pensar diferente, vamos pensar grande, vamos pensar de uma maneira universalista. Então, isso vai criando neossinapses extremamente libertárias para nós próprios, né? No verbete do DSC, Autopensenologia, página 51, poderia comentar esse item? Olha, eu já comentei, o problema nosso é o seguinte, é dar valor para a autopensenidade, é isso que nós queremos chamar a atenção. Porque os pensenes é você funcionando a vida inteira, pensene é você, a sua vida, a sua eternidade está baseada no pensene. Então, enquanto você está pensenizando, você vai viver, e parece que isso é eterno. Gostaria de saber se na semana passada o senhor ministrava aula sobre mobilização das energias na dimensão extrafísica. Não, não foi eu não, é minha equipe. Eu tenho uma equipe. O professor já ministrou aulas fora do corpo? Já. Como consciência e como consim projetado. Agora eu entrego para vocês a professora Miriam de volta, tá certo? Miriam, aqui no lado B, queria que você falasse mais na parafatologia, página 9, 12ª linha ali, a escolha do soma de etnia específica pelo pré-ressomante, conforme a FEP. Sabemos que, dependendo do nível evolutivo dessa consciência pré-ressomante que vai ressomar, ela tem condições de, no momento da negociação, não é? Em que família ela vai ressomar, dependendo da ficha evolutiva pessoal dela, das necessidades, né, que ela tem. O professor Valdo Seguido diz, né, eu gostaria de ter vindo negro, mas eles me aconselharam que para a minha tarefa não poderia ser.
Então, essa questão cultural de como a etnia é vista no determinado espaço geográfico, onde aquela consciex tem que executar a sua proex, ele é fundamental. Porque quanto mais se compreende, nós entendemos que conselho de evoluciólogo tem que ser ouvido. Então, por mais que a pessoa não queira trocar de gênero, né, vir homem ou vir mulher, ou não queira trocar de família, ou não queira trocar de pátria, enfim, ela teria que ter como prioridade a sua programação existencial. Quais são os aportes necessários para que eu possa realizar a minha programação existencial? Então, nesse caso, às vezes, existem algumas dificuldades, né? Quando se estudava, e eu fiz parte da Evolucim, estudei muito a questão da pré-ressoma, se observou muito que os pré-ressomantes, eles eram instruídos, não tão escutados, né? A nível de pré-serenão, lógico, né? Se é uma consciência com uma evolução muito maior, aí a questão é outra. Mas eles tinham um pré-conhecimento da família que viriam, eles estudavam a família aonde viriam, e também o contexto sociocultural, histórico, não é, de situações que eles teriam que passar. E nós sabemos que hoje existe, ainda no século XXI, um preconceito muito grande. Por mais mascarado, por mais sutilizado que ele esteja, ainda ali existe a raiz do preconceito. Porque essa história de escravidão, de escravização, de servidão, ela é muito... Ela está logo ali, há 100 e poucos anos. Então, ela é muito recente. Miriam, nessa linha, então, explica o paradoxo nosológico da escravização interconsciencial. Você acabou de falar, de certa forma, né? Explica mais a questão onde está o paradoxo. Exatamente, porque pela cosmoética e pelo próprio paradireito, todas as consciências têm a mesma oportunidade de empreender o seu processo evolutivo. Sejam elas consciências que estejam vivendo temporariamente uma determinada etnia, ou, inclusive, as consciências subhumanas, as consciências vegetais. Quer dizer, esta biodiversidade, esta diversidade de tipos de consciências, de categorias, elas têm, apesar de serem diferentes, elas devem ter direitos iguais. Então, quando se vê há bem pouco tempo, como disse o professor Valdo, uma consciência levando a outra a ferro, né? Subjugando, e não há bem pouco tempo, hoje existe uma escravidão, uma servidão, por conta de trabalho escravo, de trabalho infantil, de tráfico de pessoas. Então, nós vivemos um século XXI ainda muito cheio, farto, patologicamente farto de escravidão e de servidão. Então, é um paradoxo, como uma consciência escraviza a outra. Tá? Oi, aqui no B. Oi, Bárbara. Tudo bom? Em parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, você pode expandir um pouco a etnia caracterizando identidade extra como rapport na assistência? Eu vou teorizar aqui, né? Eu vou teorizar. Mas nós sabemos que para que o processo de assistencialidade seja efetivo e robusto, tem que existir uma certa empatia e tem que existir um rapport. Então, com certeza, consciências que já vêm de longo tempo fazendo assistência por atacado e que já possuem uma identidade extra, na sua serialidade existencial, elas também, sob determinado processo étnico, elas foram reconhecidas. Então, é uma hipótese que existam consciências com
com identidade extra, com aspecto étnico, até para poder ter acesso àquele grupo que tem que ser assistido, até porque o psicossoma, ele pode se transformar, não é? Ele é plástico, e ele é sujeito, ele se sujeita à robustez do mental soma. Então, para que a interassistência seja feita, é necessário esse tipo de estratégia. Agora, eu fico pensando, se existe uma pessoa que não pode pensar na possibilidade de ter um outro corpo de etnia diferenciada, e quando ela chega lá na sua parapsicoteca, ela vê que ela teve determinadas etnias, primeiro ela vai levar um susto, né? E, em segundo lugar, ela vai ter que se puxar, porque ela vai ter que se permitir, né? Se permitir, sabe-se lá quando, utilizar aquela determinada forma, porque, gente, nós estamos falando de forma. No meu ponto de vista, vestir um corpo étnico é como vestir uma roupa, não é assim? A gente veste, passa 70, 80, 90 anos e troca. Qual é a próxima, né? Qual é a próxima? Então, isso, frente ao trabalho, frente à Maxi Proex, frente ao completismo daquela consciência, é algo irrisório. Mas ela vai ter que abrir mão do seu dogmatismo pessoal e do seu paradigma pessoal de intolerância. Então, uma coisa leva a outra. Se ela não abrir mão disso, ela não será uma pessoa, com certeza, que terá uma identidade extra, né? Porque o nível evolutivo ainda deixa muito a desejar. Entendi. Só mais uma pergunta. Queria que você explicasse, em códigologia, o código de identidade cultural. O código de identidade cultural. Existem determinados símbolos, determinadas palavras, determinadas atitudes, que todas elas, conjuntamente, elas mostram uma determinada identidade cultural. Existem povos, né? Por exemplo, o brasileiro é um deles. Qual é o nosso código de identidade cultural? Como o Brasil é um país praticamente continental, nós temos uma diversidade muito grande. Mas, se nós pensarmos em cada estado, existem expressões faladas, existem atitudes, rituais, enfim, todo o processo que constitui uma cultura. Uma ocasião, eu vi num documentário na televisão, alguns japoneses que estavam fazendo um processo de escurecimento de pele, e o cabelo era um cabelo tipo Rastafari, inclusive com aquelas contas. E foi perguntado por que aquilo, porque eles diziam que eles eram assim, que a identidade cultural deles não era aquela que eles tinham por nascimento, era aquelas que eles escolheram. Então, esse é um exemplo bem forte, porque são etnias completamente diferentes, né? Então, de alguma maneira, nós escolhemos determinado tipo de cultura. A cultura, ela não pode nos engolir. Nós é que temos que ter discernimento frente à cultura que nós vivemos, aonde nós estamos imersos, né, por causa da mesologia, e ter uma seletividade consciencial nisso aí. Isso é bom, isso não é. Isso é bom para o meu processo e isso não é. Não é o fato de eu estar imerso na cultura que nós temos que absorver aí muito lixo cultural, não é? Aí entra o nosso aspecto crítico. Obrigada. Na página 9, Fatologia, na 8ª linha, de baixo para cima, final da 8ª linha. Sim. As barreiras afetivas impedindo a aculturação evolutiva. Explica aí para a gente essa ideia. E quando eu coloco aqui a aculturação evolutiva, a aculturação é um processo de abrir mão de determinados usos, costumes e hábitos, né? Como seguido se diz aqui, tem costumes que são mais fortes que as leis. Então, na medida que nós nos compreendemos, que nós estamos
numa determinada cultura por um processo temporário. Nós temos que ter um distanciamento crítico dessa cultura e abrir mão de determinadas coisas. Existe a cultura evolutiva, quer dizer, aquela embasada pela inteligência evolutiva do indivíduo. Nessa inteligência evolutiva, ele vai ver o que é bom ou o que não é, o que tem que abrir mão e o que ainda tem que manter. Isto seria uma aculturação evolutiva. Então, é nesse sentido que eu coloco a questão da aculturação evolutiva. E subindo mais um pouquinho na fatologia, na 14ª linha, de baixo para cima, o bairro étnico enquanto território cultural. Pois é, e nas grandes cidades, as imigrações, elas, seja por que motivo social ou político, elas tinham em determinado local da cidade, elas começaram, por afinidade, começar vida juntas, né? E elas começaram a construir determinados bairros, alguns que viram guetos, acabaram virando guetos. Então, existem bairros que ali se fala a língua daquele povo de origem. Por exemplo, lá em Nova York, o Little Italy. Ali, a comida, a gastronomia, tudo gira em torno dos imigrantes italianos. E assim com todas as outras imigrações, os judeus, os árabes, enfim. Ali, naquele bairro, aquele bairro é a expressão daquelas consciências. Quer dizer, isso nos traz o quê? Nos traz e mostra uma dificuldade de fazer o hibridismo cultural. Quando nós chegamos e quando eles chegaram em grande quantidade, aportando daqueles navios, o primeiro momento é aquela situação anterior que tu me colocasse, Eliane, a barreira afetiva. Quer dizer, vamos nos unir para poder nos fortalecermos. E assim se faz frente a essa nova vida. E dessa união, eles foram trazendo a Itália para dentro daquela cidade, ou, enfim, todos os outros países de origem. É essa união, essa força, que também acaba tendo uma barreira para esse abertismo. Por exemplo, eu só vou falar a língua da onde eu vim, eu só vou falar o italiano. Se eu começar a falar o inglês, é como se eu estivesse traindo as minhas origens. Aí vem o processo afetivo. Então, a primeira geração, geralmente, que chega, ela tem, para poder sobreviver, ela fala a língua de origem dentro da sua casa, ou fora dela, ela é obrigada a compreender a língua da nova pátria. As gerações seguintes, essa barreira afetiva, ela já foi sendo amenizada, até o ponto que o aculturamento é tão grande que já não se sabe mais a descendência daquele indivíduo. Então, terceira, quarta geração. E também, em relação a essas barreiras afetivas e a autodefensividade, a questão de falar uma língua estrangeira. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro proibiu os italianos, os alemães, né, de falarem, de ouvirem os japoneses, né, que era o eixo tríplice, de ouvirem rádio, de lerem jornal, de se reunirem. Então, houve uma repressão. Então, existiam escolas em que, por exemplo, o alemão era corrente, e isso tudo foi reprimido. Então, para as outras gerações, ficou uma certa dificuldade de falar aquela língua, porque era uma época em que o alemão tinha perdido a guerra, o italiano, o japonês, eram pessoas não gratas. Sabe, Miriam, a minha mãe conta, ela era criança, eles tinham vizinhos no Rio Grande do Sul, na colônia, né, no interior, vizinhos alemães. E eles, nesse período que você fala, eles pediam para a família da minha mãe ir fazer compras, porque eles não eram mais atendidos no mercado. É uma coisa muito séria, né? Eles eram assim realmente rechaçados a um nível de não se fornecer mais nem alimento para eles. Então, a família da minha mãe é que fazia as compras e abastecia eles. Na Segunda Guerra, os americanos fizeram campo de concentração com os japoneses lá na costa oeste.
Exatamente. E também aqui, em relação aos japoneses, aqui no interior de São Paulo, como eles não podiam ler jornal, não podiam se reunir, a colônia de imigrantes japoneses, ela teve um processo de belicismo interno da própria colônia. O Brasil ficou olhando de fora. Por quê? Até o Fernando Moraes escreveu um livro chamado Corações Sujos, que virou um filme. Mas, segundo a regra, o filme não mostra a profundidade do que ele relata no livro. Os japoneses que aceitavam que o Japão tinha perdido a guerra, eles eram assassinados e eliminados por outros japoneses. Tinha Shino Romei. Exatamente isso. Essa era. Então, vocês vejam que o processo não é só externo à etnia, também é interno. Para um japonês que tem assim alguns atributos, né, como a disciplina, o orgulho em relação à própria etnia, era inadmissível que os seus vizinhos, e gente, não era um pessoal de alto escalão, no caso deste filme, era um fotógrafo que se transformou de um homem comum, de um imigrante que tinha lá seu negócio, em um assassino, junto com outros, né, daqueles japoneses que admitiam que o Japão pudesse ter perdido a guerra. Então, vocês vejam, a barreira afetiva é orgulhosa, é um orgulho muito grande, é o animus bellandi, né, que foi falado aqui, é a falta de autocrítica. Miriam, aqui na letra B. Sim. Em Fatologia, página 9, na 10ª linha. Poderia falar mais a respeito? É a expansão do imperialismo britânico formando um território onde o sol nunca se põe. Exatamente. O Império Britânico, eles diziam, né, que nas suas terras o sol nunca se punha. Por quê? Porque eles colonizaram e tinham colônias no mundo inteiro. Então, a qualquer hora, existia sol brilhando sobre as terras inglesas. Se lá na Inglaterra era noite, do outro lado do mundo, em alguma colônia, era dia. Então, a ideia era esta, né? E isso era um orgulho nacional. No Império Britânico, o sol nunca se põe. Alô? Quem disse isso primeiro foi o Carlos V, da Espanha. Então, foi aí um plágio muito bem plagiado. Sabe-se lá, não é, Laurentino, com essa serialidade existencial, se quem disse isso não foi o mesmo que lançou essa ideia novamente, com certeza, né? Tudo é possível. As mimeses são muito fortes. Miriam, no B, à sua esquerda. Sim. Aqui. Oi, Otto. Eu queria lhe perguntar, na página 9, sim, está lá no meio, agora eu não contei quantas palavras, lá no meio tem etnossemia. Deixa eu ver aqui. 3. Etnossemia, isso, na fatologia. O que significa? A etnossemia é quando é uma marca de uma etnia. Por exemplo, quando se fala em... ocorreu um processo de vândalos aqui, nós estamos falando na etnossemia. Nós estamos trazendo o atributo daquela etnia como se fosse uma qualificação, não é? Ou essa pessoa é espartana. Então, o espartano deduz-se atrás, né? O iceberg atrás, o que é? É uma pessoa com muita disciplina, correta, guerreira, estoica, bélica. Então, atrás desta palavra tem todo um discurso étnico, né? Então, quando a gente diz também, aquela pessoa judiou do cão, o que quer se dizer com isso? Que houve maus tratos. Então, a judiaria, que foi letra de muita música, e normalmente, às vezes se diz isso, né? Mas isso é uma judiaria, quer dizer-se o quê? Isso é uma pena, que pena que isso aconteceu.
Quer dizer, existe uma analogia ao processo dos maus-tratos que os judeus sofreram, né, durante o Holocausto. Então, esse é o processo etnocêmico. Legal. Ali em cima, mais acima, na segunda linha, na mesma página ali, sim, em fatologia ainda, você fala dos fatores morfológicos definindo raças e os fatores culturais e linguísticos definindo etnias. Às vezes há uma confusão entre essa questão, né, raça, etnia, e entra a religião e tal. Você pode dar uma geral nisso? Isso. Como foi dito anteriormente, a questão do projeto Genoma Humano. Alguns cientistas lá do século XVII, XVIII, eles começaram a fazer classificação de raças. E a classificação era por cor de pele, tamanho de nariz, de cérebro, né, cabeça. E aí começou uma classificação e nunca se entenderam. Quando se diz aqui no Brasil que uma pessoa é parda, tu vai dizer nos Estados Unidos que tem os pardos, eles não sabem o que é isso, e vice-versa. Então, desde o Egito já existia esse tipo de classificação. Então, como ainda se existia a ignorância da genética, não havia como comprovar cientificamente. Tanto é que se colocam que existe o racismo científico. Naquela época, os cientistas, com os poucos dados que tinham, eles fizeram essa categoria. E essa categoria foi muito manipulada no discurso civilizatório, no julgamento daquelas determinadas raças. Aquela é indolente, aquela é inteligente, aquela é preguiçosa, e aí foram se juntando determinados atributos a essas raças. Agora, com o estabelecimento e a conclusão do projeto Genoma Humana, que foi o mapeamento e o sequenciamento dos genes ativos do ser humano, foi visto que, cientificamente, não se pode dizer que existam raças. Não existem raças. Existe uma raça, que é a raça humana. As diferenças fenotípicas, que são as diferenças visíveis, né, que não são as genéticas, são aquelas de cor de cabelo, cor de olhos, cor de pele, tamanho do nariz, lábios, etc. Essa, então, ela é considerada um processo comportamental, foi associado ao processo comportamental. Essa a gente vê e faz a diferença, mas essa diferença é uma diferença de espécie, não é uma diferença de raça. Então, essa confusão ficou muito tempo. Eu li alguma coisa uma vez sobre esse projeto, que às vezes há mais variabilidade genética dentro de uma etnia do que entre etnias, ou seja, não tem nenhuma base científica, né? Agora, mais uma coisa eu queria lhe perguntar. Sim. Lá na página 10, em binomiologia, Miriam. Sim. Aquele primeiro lá, o binômio etnias multilingües, língua multiétnica, por favor. Sim. Quer dizer, tem etnias que, por viverem com outras etnias perto, elas falam muitas línguas, né, ou muitos dialetos, ao mesmo tempo que o vice-versa está correto, né? Existem aquela língua que é falada por várias etnias. Então, por exemplo, pode-se dizer que o inglês é uma língua que é falado o espanhol é falado, eu acho que no mundo é o mais falado, mas o inglês também é falado pela maioria das pessoas, né? Às vezes independente da etnia. Às vezes eles chamam de língua franca esse processo. Língua franca, isso, exatamente. E também, Otto, eu li sobre a aquisição da segunda língua, agora lembrando do teu tema, a aquisição da segunda língua, quando entra um processo emocional e afetivo muito grande, né? Imigrantes com dificuldade da aquisição da segunda língua, porque para eles é um processo de sujeição, de abrir mão da sua pátria, de concordar que aquela é a sua nova pátria. Então, entra o elemento afetivo muito grande nessa aquisição do bilinguismo, né, e do poliglotismo. Em relação às raças, aproveitando esse breve silêncio, existe aí na fatologia a política do branqueamento.
Isso vem também em continuidade ao que nós estávamos falando, né? Gobineau, Joseph Arthur Gobineau, ele também escreveu sobre a desigualdade das raças humanas, ainda nesse tema da desigualdade de raças. E ele traz a ideia, e trouxe a ideia para o Brasil, quando ele veio como um embaixador da França, e ele era um amigo próximo de Dom Pedro II. Então, ele era assim um tipo de conselheiro, né? E ele começou a trazer as ideias que o Brasil, no futuro, ele teria um processo de negritude total. E que era necessário uma política de branqueamento, que, então, seria importante para o Brasil abrir mão dessa miscigenação com os negros escravos, que vieram num total de 4 milhões. Então, se sabia que entre a Casa Grande e a Senzala, muita coisa acontecia, e as crianças nasciam, e aí elas iam, né, ganhando os seus espaços, e a partir da abolição, todos esses negros, e esta abolição também tem essa questão, né, que um dos motivos pelos quais houve a abolição foi para que estes negros escravos pudessem ser alijados da sociedade. Então, abolindo a escravatura, não dando mais emprego, não dando estrutura para essas pessoas, elas morreriam de doenças, de fome, enfim, com tantas mazelas. E, ao mesmo tempo, eles estimularam a imigração europeia. Então, vieram os italianos, os alemães, muitos portugueses que já estavam aqui, não é? E faziam esse processo de miscigenação. Então, essa política do branqueamento é uma política que existiu, sim. E Bonifácio de Andrade também era conivente a isso. Ele também entendia que era necessário fazer alguma coisa para terminar com a miscigenação no Brasil, porque o nosso país, no futuro, seria um país, então, de negros ou de pardos. Agora, recentemente, um europeu falou publicamente, num grande comício, que o Brasil era um país de negros, para não deixar o povo ir lá, para cortar a imigração. Sim, para segurar a imigração. Você vê que o negócio ainda tem muito racismo por aí afora. Tem muito racismo. E o racismo, ele é muito insidioso e ele é muito sutil. Né? E ele tem várias formas de atuação. Miriam, isso que você fala é interessante mesmo. Eu tive no Museu do Negro, lá no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, e lá eles falavam dessa questão, trazendo como que isso se refletiu na história brasileira. Várias personalidades são retratadas sem se fazer referência ao processo da etnia. André Rebouças, Machado de Assis. Tanto é que teve recentemente uma propaganda da Caixa Econômica que tinham posto o personagem branco, aí o pessoal reclamou para colocarem um personagem negro para fazer a propaganda do Machado de Assis. Então, tudo isso é reflexo do que você diz, né? Então, agora, o problema é o excesso. A hora que vem esse negócio daquele percentual de estudante, as cotas dentro do processo escolar. de justiça. Outra coisa, a hora que exalta demais o problema dos negros, aqueles negros todos que tem as comemorações, isso também é negativo com o tempo. Também é negativo. Pois é, isso tudo teria que diminuir também. Tanto de um lado quanto de outro. Você sabe, tem vários heróis pretos que são muito exaltados no Brasil. Né? Isso tudo é um problemão. No início do século XIX, eles fizeram a conferência do pan-africanismo. Foi. Né? Para estimular assim, a união de todos os negros do mundo todo, para combater o processo do racismo. Mas acontece... O problema é que isso é pior, é uma faca de dois gumes, é tiro no pé. Exatamente, isso é o tiro no pé. Que nem lá o Castro Alves, né? Pois é. Enfim. Miriam, Desculpe, Arlindo, eu só queria dizer que a nossa responsabilidade, enquanto conscienciólogos, ela é muito maior, não é? Porque nós temos toda essa vivência e, ao mesmo tempo, nós temos essa cosmovisão em relação à consciência. Nós não podemos mais nos dar ao luxo ou a um processo extremamente
bélico, preconceituoso, acepção de pessoas. Não nos cabe mais isso, porque se o que ocorre por aí são pessoas que acreditam numa única vida, que se identificam com aquele corpo, com aquela etnia, lutam até o fim por ela, enfim, como se... E outra coisa, a maioria já passou por todas as raças, os dois sexos e algumas outras experiências. Exatamente. Quer dizer, quando a gente compreende isso, quando a gente compreende isso, todo esse resto é perfumaria, né? São coisas muito pequenas para que a gente ainda as carregue em si. Desculpe, Arlindo. Então, na 15ª e 16ª linha, é a manutenção do imperialismo à época contemporânea através da dominação cultural, econômica e militar. Sim, o imperialismo ele ocorre por diversas formas, não é? Existe o imperialismo por conquista, que a história está cheia de exemplos. Existe o imperialismo por assimilação, como é o caso, por exemplo, de França e Portugal, que tinham as suas colônias, e o que eles faziam? Eles escolhiam uma parte da população, eles privilegiavam essa parte da população, eles tinham determinados privilégios, e eles se tornavam colaboradores. Então, nem sempre a ação imperialista foi a força, né? Foi por força. Mas ela também chegou insidiosa por conta do egoísmo pessoal, das oportunidades que aquela pessoa poderia ter. Então, colaboracionistas, eles ocorrem no mundo todo e fazem parte das estratégias do imperialismo. Agora, por exemplo, o imperialismo americano. Teve uma época que o pessoal quase se matava por uma calça ali. Não, nem todos vão lembrar disso, mas era ainda alguma coisa que se importava. Então, todo mundo queria ter uma calça ali. Anos 60, por aí. Então, era era objeto de desejo, mostrava um status, né? Depois, com o passar do tempo, isso aí já não existe mais. Mas eu me lembro, naquela época, no Rio de Janeiro, né, no centro, tinha as importadoras de calça ali. O pessoal fazia fila. Agora, o Brasil, com o tempo, ficou tudo igual, devido à internet e outras coisas mais. Até na época da mini-saia, demorava 4 anos para fixar o processo aqui. Exato. Aparecia as coisas nos Estados Unidos ou na Europa, demorava 4 anos para vir para cá. Depois disso, acabou. Agora é assim. Tem um dia lá, no outro dia está aqui. Quando não é no mesmo dia, professor. Quando não é no mesmo dia. Eles soltam tudo hoje no mundo inteiro. Exatamente. Essa globalização, ela, por um lado, ela é extremamente positiva, porque não tem pessoa que seja mal informado, só se ela quiser, né? Mas, por outro lado, também, ela Eles ficam criando os guetos. Exatamente. Ficam criando Na internet está cheio de gente assim. Mas também a tendência humana, né? A tendência humana é criar um grupo e se fortalecer. Parece uma questão de atávica. É um atavismo. Ética terva, chama. É um atavismo. A manada. A manada, Miriam, aqui no B. Página 9, 12ª linha de baixo para cima. Educação bancária, instrumento de dominação cultural, segundo Paulo Freire. Você pode comentar? Paulo Freire, ele utiliza a questão ensino-aprendizagem como uma das estratégias de dominação, de manipulação, de lavagem cerebral. Então, ele sempre disse, né, que o aluno deveria ser educado para a autonomia e não para ser um depositário das verdades, né? E quando eram verdades ou pseudo-verdades, de um professor. E que o sistema educacional tinha que mudar, porque o professor chegava lá e despejava a sua aula e transmitia, olha, vou transmitir os meus conhecimentos. E ele questionava, ele dizia que o professor tinha por obrigação moral, inclusive, de ajudar o aluno a ter o pensamento crítico, a saber pensar, a saber raciocinar, a questionar e não aceitar tudo de uma maneira passiva, né? Assim como no banco ele aceita o nosso depósito em dinheiro.
Então, é nesse sentido que o Paulo Freire trouxe a educação bancária. Mas agora, Neida, tu falando em Paulo Freire, eu também me lembrei sobre as ironias, né, do processo da dominação cultural. Aí, na bibliografia, eu coloquei um livro chamado Enterrem o Meu Coração na Curva do Rio, de Brown. Ele é um livro que ele é baseado, a pesquisa que ele fez foi em documentos históricos. E ele conta na introdução, no preâmbulo do livro, que ele era filho de um madeireiro no interior dos Estados Unidos. E ele tinha como amigo, como criança, amigo dele, uns 10, 12 anos, um índio nativo. E ele ia com ele ao cinema. E no cinema, naquela época, era a época de ouro dos bang bang, do western. Né? Então, a gente sabe que era um estereótipo. O colonizador estava lá na sua caravana, de repente apontava no alto de uma montanha um cocar, todo mundo já sabe disso, e aí eles faziam aquela roda da autodefesa, a mocinha muito bonita, ela colocava munição no rifle, e o cara ia, e quando terminavam as balas, tocava a... como é que chama? Vinha a cavalaria, a corneta, exatamente. Então, salvava a pátria. Agora, a pátria de quem, né? E o que ele notava, e ele se incomodava com isso, era que quando chegava a cavalaria para matar os índios e salvar os colonos, o amigo índio batia palma, tanto quanto qualquer um que estivesse no cinema. Então, ele ficava feliz com aquela matança de índio, ele sendo um índio. Aí ele questionou, né? Mas por que é que tu bate palma quando os índios são mortos, já que tu é um índio? E ele diz assim, mas aqueles não são índios de verdade. Os índios não funcionam assim. Aquilo ali é uma fantasia. Então, aquele pequeno índio, ele tinha um distanciamento crítico daquele filme que ele estava vendo. Porque no Bang Bang, o índio era estereotipado total. Então, ele sabia disso, porque ele sabia qual era a cultura do índio naquela época. Então, aquilo incomodou ele como criança, e ele teve como tarefa, se impôs essa tarefa, de trazer neste livro a conquista do Velho Oeste sob a ótica dos nativos. E que, na verdade, é uma história de terror. Agora, quer dizer que o índio não era um traidor. É isso que ele quis dizer, né? Como? O índio não era um traidor da raça. Não era um traidor da raça, porque ele não se identificava. O índio não era o cabo do machado. Você sabe o que a árvore falou, a hora que o machado veio que estava cortando ela. Sim. Olha, você é dos nossos. O que está fazendo aí? O que está fazendo aí? Veio fazer o quê, né? Eu não pude colocar no meu verbete árvore essa citação, porque já tinham colocado. Mas ela é fantástica. É o traíra, né? É o traidor. É o traidor. Mas, assim como agora estão trazendo novamente esse filme, eu vi nos anos 60, o The Soldier Blue, o Soldado Azul, que é a história do massacre dos índios Cheyenne, né, pelo general Custer. Também foi na mesma época que lançaram este livro do de Brown. Quer dizer, são situações que estão mostrando a realidade sob o ponto de vista do índio, não mais sob o ponto de vista do soldado ou do colono que estava querendo novas terras, mas também o resgate da história deles. Também não se pode ser ingênuo a ponto de pensarmos assim naquela situação do bom selvagem, né? Não, mas também temos que ser críticos na situação de como a colonização aconteceu. Como vivemos isso? E o que sobrou em nós sobre isso? Miriam, na página 10, sim, em Codicologia, você fala sobre o Código de Honra de Assediadores. Você pode explicar um pouquinho esse código? Sim. Código de Honra de Assediadores. Os assediadores, assim como qualquer grupo clânico que tem atitudes anticosmoéticas, eles têm entre si, por exemplo, a lei do silêncio.
né? Isso é comum nós vermos aí na televisão, no nosso dia a dia, que em determinadas regiões da cidade, quando ocorre algum tipo de massacre ou de chacina, existe da população vizinha uma lei do silêncio. Os próprios traficantes aí no morro, eles tinham uma estrutura de apoio baseada no silêncio dos moradores, né? Então, isso acontece a todo momento. Aí fica parecendo um paradoxo, porque se fala em código de honra, né? Sim. Mas é uma lei íncita, acordada entre eles, sobre um tipo de procedimento, para que o grupo sempre se defenda. Por exemplo, os mafiosos, né? Eles têm leis próprias. Então, qualquer grupo que, para se defender, ele vai ter leis próprias. E essas leis próprias são obedecidas pelos integrantes. Quando um quebra e rompe e faz uma dissidência, né, positiva, ele, por conta dos seus colegas, ele é um traíra, ele é um traidor. Tá? Ele quebrou o código de honra, mas ele é o mais acertado de todos. Por exemplo, as testemunhas que são defendidas pelo programa de governo. A testemunha, ela vai, abre a boca, fala, e ainda, como no caso aí do mensalão, houve-se pessoas dizendo, mas não poderia ter feito isso, não foi leal. Então, existe uma situação muito dúbia, lealdade a quê, né? Sim, outra coisa, existe, né, aquela quadrilha, máfia lá do Oriente, que corta o dedo da pessoa, que é o participante, para mostrar como é que é. E acuda. Agora, era o caso de perguntar para o Lula se ele era da turma. Agora aqui. O senhor descobriu sobre os serenões pelo relato de uma mulher projetora que lhe informou sobre a existência de um serenão em São Paulo. Pode aprofundar o assunto? Não, eu já sabia da existência deles. Agora eu queria ver como é que a turma chamava. E foi lá que começou o processo. Agora, essa senhora guardou o nome, que eu também o vi fora do corpo, igual eu. Ela frequentava os nossos trabalhos lá, sabe, do Zanarote, com a história toda. Ela era fora de série. E ela lembrava das projeções, tudo direitinho. Então, ela lembrou, explicou direitinho um dos serenões que eu vi quando ele estava fora lá, em São Paulo. E a hora que os assediadores saíram. E aí os próprios assediadores falaram, não, vamos embora que o serenão chegou. O serenão era esse, cara. Ele era um homem mesmo, extrafisicamente era um homem. Miriam. E agora ela guardou isso, e aí fixou o nome. Miriam, na página 10 mesmo, tecnologia, a técnica da indignação cosmoética. É a nossa técnica comum, corriqueira, aqui, quando se defende verbete, quando se debate na tertúlia, né? Uhum. A cosmoética é alguma coisa que nós temos que refletir, mas ela não é algo que deixa a pessoa com inanição, com falta de atitude, com falta de pensamento crítico. Então, essa é uma indignação que é necessária. Nós não podemos estar embotados frente às situações que ocorrem. Nós temos que perceber, fazer um juízo de valor, ter criticidade e, ao mesmo tempo, não sair fazendo, por exemplo, justiça com as próprias mãos, juntar um grupo para linchar outro. Uhum. Quer dizer, a metodologia, a estratégia tem que ser cosmoética, tem que ser de assistência, mas nós não podemos ser cegos frente ao que está acontecendo. Não pode participar da torcida do Corinthians. Não pode participar, que, aliás, fez uma estratégia tão chula, a ponto que todo mundo sabe que aquilo foi uma estratégia de advogado, né? Quer dizer, quando a gente vê uma situação que é anticosmoética, como que funciona a questão da nossa indignação ou da nossa própria autocobrança em relação àquela pessoa que está sendo anticosmoética?
Bom, em princípio, nós temos que ver os pensenes. O professor Valdo colocou aqui a última frase do Dodá, que os pensenes constroem. Então, nós temos que assistir o processo. Precisa fazer, vamos supor, quando é uma violência infantil, alguma coisa que a gente tenha que tomar uma atitude. Temos que tomar uma atitude, buscar ajuda, fazer uma denúncia. É necessário. Mas, na maioria das vezes, nós utilizamos aí a nossa TENEPS para ajudar a atitude, o esclarecimento, para que o indivíduo seja esclarecido do seu comportamento anticosmoético. O que nós não podemos é ficar pato-pensenizando, porque isso ajuda o assediador daquele indivíduo. A gente passa da turma de assediador do indivíduo e não de amparador, para que ele se torne um pouco mais lúcido e caia em si frente à atitude que ele está tomando. E isso de uma maneira geral, porque teríamos que analisar o caso, as circunstâncias, as variáveis, o que nós temos em mãos, a maneira, de que maneira nós poderíamos ajudar melhor. Sim. Isso é de uma maneira geral, né? Uhum. Eu queria também perguntar, na neossinapsologia, as ressomas em diferentes culturas favorecendo a aquisição de neossinapses do abertismo consciencial para transitar com ficha limpa entre os grupos evolutivos. É a ficha limpa, já a FEP limpíssima. Hoje aí na política já existe, já foi aprovada a questão da ficha limpa para se candidatar. Ficha limpa é saneamento básico, nós pessoal. Nós estamos antes disso. A FEP nossa já existia antes dessa. Pois então. Escopiada, então, gente. Exatamente. Então, a nossa FEP ela tem que estar em condições. Lógico, como é que nós vamos transitar nos variados grupos evolutivos, na nossa condição de pré-intermissiologia, como é que nós vamos fazer resgates, raporte, assistência a grupos extremamente necessitados, sim, na maioria das vezes anticosmoéticos ou obnubilados, se a nossa ficha está suja? Então, como é que funciona, né? Como é que eu vou ter uma caminhada tranquila se a ficha está suja? Se não dá nem para se candidatar aqui no intrafísico, que realmente está bem desorganizado, imagine extrafisicamente adentrar determinadas regiões onde a tua única autodefesa é a tua consciencialidade. Para isso, a ficha tem que estar limpa. E vem o caso também das ressomas em novas etnias? Isso é a escola. Nós já ressomamos, como foi dito, são milhares de etnias. Quantas milhares de etnias nós já não vivemos, nós já não realizamos aquela cultura, contribuímos para aquilo, e ainda assim, ainda às vezes, estamos com determinados preconceitos, com cor de pele e outras coisas mais. Quer dizer, é uma falta de aprendizado, não aprendemos a lição. A escola que nós estamos matriculados, que é a serialidade existencial, fez força. Agora a gente tem que ajudar. Então, tem que aprender com as suas experiências. A experiência é algo que ensina. Fazer da experiência um experimento. Isso é ter lucidez em cima de uma vivência. Porque viver, todo mundo vive. O cachorro vive, a planta vive. Agora, viver de uma maneira mais lúcida, observando cada situação e tirando proveito daquilo ali, tirando o extrato de aprendizado, é uma atitude parapedagógica importante e necessária a todos nós. Sim, sim. Ok, obrigado. Nós vamos abrir, então, um parênteses aí, ok? A gente pede, por gentileza, que desliguem os celulares e que, na hora da mega euforização, não teclem os computadores. Obrigada.
Então, como é que foi lá? No início eu senti um pouco cardiochakra, depois aquilo acalmou e percebi assim uma coisa bem tranquila, bem leve, assim, uma energia sutil e tinha umas horas dava umas variações de temperatura, assim, ficava frio, aí voltava e na parte da cabeça aqui de trás um calor assim. Foi isso que eu percebi. Você tem muita facilidade com as energias. Eu percebi aqui no campo. Você sabe disso, né? Você já trabalha com energia há muito tempo. Estou fazendo dinâmica faz tempo, né? Eu faço então é isso. Você desenvolveu. E agora, como é que está aí o nosso professor? Eu senti também um pouco cardio no começo, professor, eu fronto bastante ativado, uma calmia muito grande. Eu estou com algumas preocupações aí ontem e hoje, mas está bem tranquilo. O esplênico também ativou. E ficou um circuito assim de energia passando pelo fronto, esplênico. Você está sentindo bem agora? Bastante bem, sim. E você, Marlene, como é que foi? Também bastante frio, energia que vinha assim nessa direção. Senti como que estivesse presa na cadeira, empurrando o psicossoma para frente. Um dado momento, uma massa de energia aqui no tórax. E foi isso. Essa aí domina as energias, cada lignina. Muito tranquila, não tive cardiochakra, nada. Nada, né? Nada. Não, você é tranquilona. Bem tranquilo. É a serenona nossa. Mas olha, vocês estão ótimos. Juntar esses três aqui, ó, vocês guardam aí que tem um trio aqui para ceder energia. Doadores, alto nível. Muito bom. Obrigado.
Como é que você sentiu lá? Eu senti muita taquicardia e muitas ondas de calor. Só isso. Ah, é? Uhum. Muito calor. É. Não sentiu movimento de energia, nada disso? Muito pouco. Foi. Você está desenvolvendo agora? Como é que é? Sim. Está começando, Uhum. né? Começando então agora. foi bom você participar. Isso é bom. E você, Mercedes? Sí, había mucha energía. Yo primero he sentido la cabeza, el corono, fronto y el nucal, toda la cabeza. Debía tener necesidad de ahí alguna cosa, ¿no? Y después he sentido toda una energía así como expandida por todo lugar y muy suave, muy agradable. Eu acho que isso deve ser a antesala, porque amanhã eu pedi para a cirurgia na OIC. Eu tinha os joelhos um pouco incomodando. Então, isso deve ser a antesala para a cirurgia. E eu agradeço. Está sentindo bem, então, agora? Muito. Né? E você, Sônia, como é que foi? Senti energia, um pouco do cardio aqui da colega, que chegou um pouco, intensificou. Um pouco da energia do cardio chakra, depois a energia chegando daqui, acalmando o movimento assim, nesse sentido, e expansão para a cabeça. Sentimento de gratidão também. Você está se sentindo bem agora? Tô bem. Tá tudo bem. Então tá. Muito bem. Muito obrigado. Valeu a pena. Gente, eu devolvo agora para vocês a nossa professora Miriam. Ela é muito boa para expor as coisas, né? Você viu a didática dela, é formidável, fora de série. Miriam, Miriam, na parafatologia você coloca, você fala sobre a discriminação étnica extrafísica. Queria que você falasse um pouquinho mais. Na parafatologia, discriminação étnica extrafísica. A discriminação é uma prerrogativa da imaturidade da consciência. Então, independentemente dela estar numa dimensão ou noutra, o posicionamento dela é o mesmo. Quer dizer, os choques biológicos de ressoma e dessoma, eles também são estratégicos para fazer a pessoa quebrar aquela rotina pensênica, aquela experiência, e daquela experiência retirar o melhor e partir para outra experiência, não é assim? Só que dependendo do nível de maturidade daquela consciência, ela leva ainda com ela, né? Até num processo de parapsicose pós-mortem, de obnubilação, ela ainda leva os seus dogmas pessoais, as suas acepções, os seus preconceitos. E nós sabemos da baratrosfera, né? A baratrosfera é o local de consciências ainda imaturas e anticosmoéticas. Como a discriminação é um processo anticosmoético, aqui ou lá, ela se porta da mesma maneira. Então, esses guetos extrafísicos, esses bolsões extrafísicos, eles existem. Por isso, a reurbex. Por isso, a reurbanização extrafísica, não é? Até para que aquela pressão holopensênica discriminatória que faz com que aqui as guerras aconteçam em todos os lugares do planeta o tempo todo, elas possam, pelo menos, ter uma folga, um alívio. E aquelas inspirações baratrosféricas, elas começam a se disseminar. Então, a importância da anti-estigmatização da ambientex, do ambiente extrafísico, para que exista a anti-estigmatização do ambiente intrafísico. Então, como para a humanidade e humanidade caminham juntas, se interpenetram, trocam ideias, né? São influenciadas e influenciam, o processo, na prática, a praxis, é aqui. Só que aí a pessoa, como se diz, tem que ficar em recuperação, não aprende bem a lição, volta com a mesma metodologia e com o mesmo vício pensênico. Aí, no extrafísico, os afins se atraem com muito mais força e rapidez.
e forma aqueles tumores, né, no ambiente. Miriam, aqui na patologia, página 9, 7ª linha de baixo para cima, você coloca as neocondutas prioritárias. A conduta prioritária? Neoconduta. Neoconduta prioritária, exatamente o que falamos, né? Qual é a prioridade? E hoje o DAC fala na auto homini priorologia. Qual é a minha prioridade hoje? Qual é a prioridade? Qual é a neoconduta? Qual é o neoposicionamento? Qual é a recim que urge e ruge para ser realizada e para ser feita? Então, essas prioridades, elas vão abrindo portas para outros tipos de experiência. Agora, se elas não são efetivadas, realizadas e confirmadas, nós não chegamos nas neocondutas. Então, neoconduta é para ontem. Eu não sei se eu respondi. Sim, eu estava relacionando isso com a binomiologia, página 10, que você coloca no segundo e terceiro item. O binômio neopapéis, neoexigências, o binômio seriexológico, velhos atores, novos papéis. Velhos atores, novos papéis. A serialidade faz com que sejamos velhos atores, mas ela nos torna atores velhos, mas mais maduros e inteligentes. Na conquista da inteligência evolutiva, nós vamos assumindo aqueles novos papéis. A cada ressoma nós temos oportunidades de neocondutas, de condutas prioritárias, condutas mais evolutivas. Então, a serialidade existencial, dentro do processo étnico, vivendo o algoz e a vítima, nos faz entender, compreender melhor a insignificância para que nós, do nosso soma, não em termos de realização de PROEX, de necessário para o intrafísico, mas assumir aqueles códigos de honra étnicos que nos levam para o buraco. O soma é importante, nós temos que ter a inteligência holossomática, cuidá-lo bem, ter, como disse o professor Márcio, né, a coragem cosmoética, trabalhar com ele, nos posicionarmos com ele. Quer dizer, nós temos que refletir, inclusive no soma, a coragem cosmoética. E essa serialidade existencial nos propicia isso. A pergunta é, o que fizemos com isso? As oportunidades que perdemos, ainda vamos continuar perdendo? Até que ponto eu estou dentro do processo étnico para qualquer coisa? Se fala em movimentos, se fala em revoltas, se fala em reivindicações. Hoje, as guerras, na maioria delas, a gente sabe, existe a intenção das matérias-primas e da energia, do subsolo, se sabe disso, que matéria-prima é importante para que o capitalismo ande, mas, principalmente, são guerras étnicas e religiosas. Então, ainda o homem, a mulher ou o ser humano, do qual nós somos também representação, estão nesse belicismo continuado por conta disso. Então, as guerras continuam existindo, apesar da nossa escola aí, da seriexologia, nos mostrar que poderemos estar em vários lados. Nós somos polímatas, nós somos poliédricos, nós somos imortais. Então, nós aprenderemos sempre. Mas a gente precisa ter essa coragem cosmoética. Miriam, na página 9, aqui em cima, na letra B, na página 9, em parafatologia, na 5ª linha, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da existência de guetos extrafísicos mantidos pela ignorância da existência da Seriex. Achei muito boa essa tua frase aí. Os guetos extrafísicos. De quantos guetos nós já participamos? Nós já fomos os leões de chácara, né? Nós já nos acumpliciamos num processo de autodefesa completamente
ignorante, né? Imatura, como o que a gente vê hoje no intrafísico, os guetos nas cidades. Então, assim como é no extrafísico, é no intrafísico, as consciências são as mesmas, os acessos e as oportunidades são diferenciadas, mas as consciências são as mesmas. Então, se para poder se defender, a pessoa tem que levantar paliçada, e ela tem que se acompliciar com outros, e ela tem que assediar outros para que isso aconteça, ela faz, e extrafisicamente, depois da dessoma, ela continua fazendo. Por isso que é tão importante, como estratégia da reurbanização, a busca, o acesso aos mega-assediadores, aos líderes desses guetos, né? Por isso que isso é importante, eles são epicentros, eles são atratores. Quando um indivíduo desse faz uma reciclagem profunda, ele traz no seu campo, na sua saia, na sua área, todos os outros, que com ele têm uma afinidade muito grande. Então, modificar a postura precisa de coragem. Um líder carismático, que tenha arrastado multidões, quando ele tem que mudar de postura, ele tem que fazer um ato de coragem, porque a cobrança e a pressão é muito grande. Sim. Então, ele tem que ser, para se transformar num líder cosmoético, ele tem que fazer essa recim. Então, tem que abrir mão do gueto, tem que romper o gueto, tem que ajudar no processo da reurbanização. Então, muitos já estão fazendo isso, né? Rousseau foi um desses, né? Pelo menos que a gente sabe. Sim. E outros tantos que eu, pelo menos, não sei. Mas essa é uma estratégia. Bacana. É uma estratégia cosmoética, porque a intenção e os meios são cosmoéticos. Às vezes, nas guerras, os fins são importantes, mas a metodologia anticosmoética aí não funciona, né? Obrigada. Professor Valdo, eu queria aproveitar aqui, tirar uma dúvida do seu verbete. Uma das coisas que sempre me chama muito a atenção aqui dos trabalhos de escrita, e principalmente o seu trabalho, a forma extremamente didática, quando o senhor consegue colocar aqui a forma, né, fica tudo didático, a gente compreende na hora do título, da leitura do título. Minha pergunta é com relação ao título. O senhor trouxe aqui, auto, homine, priorologia. Só que, por não ter um outro O, quando eu li, talvez tenha sido só a minha impressão, ficou auto, mini, priorologia. Então, a minha questão é, especificamente, nesse título, o senhor não acha que valia a pena colocar 2 Os? Auto, homine? Não, isso é bom, porque faz a pessoa pensar. A confusão que cria é didática. Eu sou da confusão didática. Sim. Eu sou do debate público. Eu sou da discussão científica. Então, isso aí é bom. Entendeu? Agora, tem alguns que a gente põe o O, mas esse aí eu não acho que precisa muito, não. Porque faz a pessoa pensar. Sem dúvida, porque a gente Você sabe, isso tudo é o processo que você tem que chamar dos afixos. Então, às vezes, é bom chamar a atenção do afixo dentro do problema que está ali. Para a pessoa ver também o jogo de palavras, como é que é feito. Uhum. Porque através e entre nós, isso aí é importante, porque todo mundo aqui está se transformando em escritor, né? Sim. E escritora. Então, é bom dar esses processinhos aí, pequenos processos, para criar problema. Agora, entende? Eu não faço aquela técnica da literatura que é escrever de tal maneira que é um patinho que está deslizando. Não. Eu gosto, de vez em quando, de colocar um tropeço para a pessoa parar e pensar no que ela está fazendo. Para ela não ir no escuro. Eu sou contra isso. Então, por isso é que tem. Você olha que todos os verbetes aí do dicionário, eles têm itens especiais. Esse aqui, por exemplo, tem poucos. O total dele é de 31 itens só. Mas também é só uma página e meia, né? Sim. Se fosse 3 páginas, teria mais de 60. Agora, o que se passa? Por exemplo, quais são? No primeiro, olha aí para você ver. O primeiro tópico aí que tem, o item que chama a atenção é a escola evolutiva das consciências, é o que chama a atenção. No segundo enunciatum, a autoevoluciologia tem 2 trinômios que eu chamo a atenção. Tudo em itálico, está tudo aí.
Já, tudo isso é itálico que eu estou falando. Outro itálico aí, ó, na premissa, tem o princípio prioritário, está em itálico. Agora, o argumentário também está a mesma coisa. Agora, aí ó, tem um erro, tem um os a mais. Eu já vi, nós vamos cortar o os. O que desenvolvemos. E por aí vai. Agora, o caso todo é o seguinte. No adendo, tem 3 megapensenes trivocabulares. Autopensene é poder. Pensenizar é viver. Os pensenes constroem. Tudo para deixar a coisa definida. Isso tudo são chamativos que eu coloco no texto. Não tem nenhum desses que seja tudo igualzinho. Você não vai encontrar nenhum no dicionário de argumentos que você pega um tópico desse, um parágrafo desse, que eu chamo de divisão, que não tem alguma coisa diferente. Pelo menos uma coisa diferente tem em cada um deles. Pode olhar todos eles, você vai ver. Isso é a técnica do estilo para fixar o processo da ideia. Agora, eu, por exemplo, eu estou deixando, esse aqui, por exemplo, ele não tem nenhuma divisão com 2 linhas. Eu estou acrescentando 3, para não ficar com 2. Eu tenho espaço agora, então estou fazendo isso com todos eles para clarear mais ainda. Entende? Porque todos os seus verbetes são muito sérios. Agora, esse tem um nível de seriedade acima da média. Né? Não, mas veja, é só uma página e meia. Ninguém pode reclamar. É muito pouca coisa. Agora, são síntese para a pessoa pensar. O problema é esse, a ideia é essa. Agora, Miriam, nós estamos esperando mais 200 verbetes da sua parte, que você é uma das maiores professoras que nós temos aqui. Você fala tudo nítido, conhece o assunto, as palavras são certinhas, tem que fazer mais verbete que os outros. Eu, geralmente, falo para a pessoa fazer 200, você devia fazer uns 400, no mínimo. Ok, obrigada. Tá certo? Eu apelo para a mamãe para puxar a orelha dela, para ela fazer mais verbete. Tá bom? Tá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 77 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Temos os recados da Marta sobre o censo de parafiliação, a Sandra com a 9ª edição do Projeções da Consciência, a Alzira sobre o conscienciograma, Everaldo, teátricas do Código Pessoal de Cosmoética, e o Alexandre sobre o ECP3. Agora com vocês, Eliana, e o programa Amigos. Boa tarde. Nós temos uma notícia muito boa para todos nós, tertulianos, teletertulianos, amigos da enciclopédia. O Holoserver, através do programa Amigos, voltou a funcionar. Está operando normalmente, então vocês podem continuar usufruindo dessa base de dados, desse ambiente de pesquisa, né, com tudo que ele oferece. E a gente agradece muito, encarecidamente, aos infocomunicólogos, a equipe aqui, que é grande, a gente não vai nem citar nome para não esquecer, porque eles trabalharam muito para que todo o processo voltasse ao normal, se normalizasse. E outra boa notícia é que no domingo teremos sorteio mensal com livros, cursos, e a boa notícia que a gente espera de vocês é que vocês ou renovem a assinatura da enciclopédia, quem tiver vencido, ou quem ainda não é amigo, que tome essa decisão ainda hoje. Muito obrigada. Boa tarde. Nos dias 2 e 3 de março, nesse próximo fim de semana, será ministrado pela professora Adriana Lopes o curso Censo de Parafiliação, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. O curso tem como objetivo ampliar a lucidez quanto à vinculação ao amparo funcional. Temas que serão abordados: assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores, avaliação do nível de parafiliação. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. A Editares está lançando a 9ª edição do livro Projeções da Consciência. Então, para você que chegou até a Conscienciologia por esse livro, vale a pena também disponibilizar para os seus amigos evolutivos. Então, tenha um estoque do livro Projeções da Consciência para dar de presente, né, para os intermissivistas. Quem tiver interesse, pode comprar na Epígrafe ou pelo www.shopcons.com.br. Obrigado, um abraço.
Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Conscienciograma Sem Drama, tendo início nesse domingo agora, dia 3 de março de 2013. O curso é online, todos os domingos à noite, das 19 às 21 horas. E esse curso objetiva favorecer o autoconhecimento amplo e profundo, com consequentes renovações e aumento do bem-estar. Disponibilizar ferramentas de autopesquisas conscienciométricas, independentemente da condição geográfica. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente trouxe aqui para falar para vocês, trazer o seu depoimento, uma das alunas do nosso curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Ela foi aluna nossa no último módulo e a gente gostaria então de passar para vocês o depoimento dela. Boa tarde a todos. Encerrei recentemente o curso e o resultado foi muito proveitoso para mim. Verifiquei que pode ajudar e vem ajudar tanto a pessoa que já tem o seu código, o seu CPC elaborado, renovando, reciclando, atualizando o CPC em função da realidade evolutiva atual da pessoa. Isso foi muito útil para mim, no meu caso. E também para a pessoa que tem a teoria, mas não teve oportunidade ainda de elaborar as cláusulas do seu código. O curso ele se realiza em 2 módulos, com professores que têm experiência, vivência, quer dizer, a prática da elaboração do código, que uma questão é ter a teoria, né? E trazer isso para a prática já é um desafio maior. Esses professores, eles têm a prática da elaboração do código, que ajuda bastante. E como eu estava falando, além dos 2 módulos, intermódulos, eles fazem uma monitoria, um acompanhamento. Então, na realidade, na prática, são 3 contatos que nós temos com a equipe de professores, e isso me ajudou muito, e eu estou aqui para dar o meu depoimento e convidar a quem estiver interessado no momento evolutivo de ou atualizar o seu CPC ou elaborar as cláusulas primeiras do seu CPC. Muito obrigado, um abraço. Então, pessoal, o primeiro módulo que nós vamos ter agora vai ser no dia 8 a 10 de março. Tá? Vai começar numa sexta-feira, às 14h30. E o segundo módulo vai ser no dia 10 a 12 de maio. Então, como a professora Marina comentou, é um curso bastante prático. E a gente, então, aguarda você. Quem quiser mais informações, pode se dirigir à recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para convidá-los para o próximo ECP3 a ser realizado em Foz do Iguaçu. O evento ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Hotel Rafaim Palace, e o EPCOM será o professor Hernande Leite. Você pode fazer a inscrição através do site www.ecp3.com.br. O valor do curso é R$1.000 e pode ser parcelado em até 10 vezes. É importante a gente ressaltar que o ECP3 é uma grande oportunidade para convidarmos família, amigos, para vivenciar os campos energéticos assistenciais avançados. E uma outra grande oportunidade para todos nós é fazermos a nossa assinatura energética na instalação do primeiro campus de Invexologia. Haja visto que todos os recursos do ECP3, integralmente, serão investidos na instalação do primeiro prédio do plano piloto do campus de Invexologia. Então, mais uma vez, o site é www.ecp3.com.br. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Estatística do Aquaplanetário. A especialidade é Laboratoriologia, de autoria da professora Lilian Zolé. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.